Oi, gente linda do meu coração, a gente tá aqui para mais um vídeo e hoje nós vamos falar de um assunto muito perguntado, muito procurado, muito pesquisado e que tem muitos vídeos a respeito disso, alguns muito equivocados e alguns muito legais, porém gostaria de expressar a minha opinião sobre este assunto, que é tatuagem. É pecado ou não é? Muita gente usa o texto de Levítico 19:28 para falar a respeito de tatuagem e dizer sim, é pecado. Porém, essas pessoas interpretam esse texto de uma maneira errada. Um bom tempo atrás assisti um vídeo de um cara desses que pegou esse texto, interpretou bem errado, fora do contexto, e disse é pecado. Eu fiquei muitos anos achando que tatuagem era pecado, sendo legalista, falando para os outros, mas não é pecado. Porém, vamos analisar alguns pontinhos aqui. Nesse texto de Levítico 19:28 diz assim: não façam cortes no corpo por causa dos mortos, nem tatuagens em vocês mesmos. Eu sou o Senhor. Esse texto, esse versículo de Levítico, ele tem todo um contexto onde existe uma advertência, não somente em relação a tatuagens, mas outras coisas também, como o modo de se vestir e etc. Porém, ele está sendo contra uma prática pagã, uma prática de culto a mortos, onde ele diz até, a gente pode notar que no final ele diz, eu sou o Senhor, no final do texto. Por quê? Porque ele é o Senhor, ele merece culto. E ele está divertindo o povo para que não façam práticas de marcar o seu corpo ou fazer tatuagens em si mesmos em relação aos mortos, de culto aos mortos. Então esse texto, gente, ele não pode ser utilizado para dizer que tatuagem é pecado. Era naquele contexto, em relação àquelas práticas, que o Senhor faz essa advertência, dizendo para não fazer por causa daquela prática de cultuar a mortos, como eu já falei. E no final ele diz, eu sou o Senhor. Então, como esse é o único texto da Bíblia que leva a palavra tatuagem, que leva para esse assunto de tatuagem, eu diria de uma forma genérica que não é pecado fazer tatuagem. Porém, a gente tem que analisar alguns outros versículos e pensar a respeito de tatuagem. Se tatuagem não é pecado, eu posso fazer tatuagem, certo? Certo, mas nós vamos ver esses outros pontos. Lá em 1 Coríntios 10:31, diz que nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. Vamos ler o versículo rapidinho. Assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, quer fazer uma tatuagem? Então você vai ter que pensar, eu vou fazer essa tatuagem para o meu próprio ego, para alguém, para mortos, aí é pecado, a gente já viu, ou eu vou fazer para a glória de Deus. Então você é livre, se você quiser fazer uma tatuagem, você então a faça para a glória de Deus. Não sei se você vai tatuar um versículo, se você vai tatuar a imagem de Jesus, ou se você vai tatuar algo, mas que seja para glorificar a Jesus, que seja para dar glória para Ele, não tem nada de errado nisso. Porém, temos que pensar desse jeito, que se tudo que nós façamos, quer bebamos, quer comamos, tudo, que seja para a glória de Deus. Então, se você vai fazer uma tatuagem, que seja para a glória de Deus. Também em 1 Coríntios 6:19 diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de vocês mesmos? Ou seja, o nosso corpo ele não é nosso, ele é a habitação do Espírito Santo. Por isso também que tudo que a gente faz com o nosso corpo deve ser para a glória de Deus. Então a gente não vai tatuar um demônio, uma outra coisa aqui no nosso corpo que vai contra a palavra, contra os princípios de Deus, aquilo que ridiculariza o Evangelho. Não vamos botar a frase de uma música que é contra o Evangelho, que é contra o cristianismo, que é contra Jesus Cristo. Então a gente vai tomar cuidado do nosso corpo, assim como ao fazer tatuagens, de todas as outras formas, tudo que a gente faz com o nosso corpo, nós também vamos tomar conta dele, porque ele é a habitação do Espírito Santo, ele pertence a Deus e não a nós mesmos. Então, de uma forma bem genérica, bem geral, tatuagem não é pecado. Mas eu quero ver mais alguns pontos e refletir sobre mais algumas coisas com vocês, porque embora ela não seja pecado, ela pode se tornar pecado. Então a gente vai ver bem rapidinho. Um dos pontos que eu parei para pensar uma vez, nós estávamos em uma roda de conversa e o meu pastor estava nela também. E alguém falou sobre tatuagem, então o meu pastor fez o seguinte comentário a respeito de tatuagem, que seja ou não seja, para a glória de Deus, o fato de eu ter tatuagem pode me impedir algumas vezes de chegar a alguns povos que habitam a Terra, a alguns contextos culturais. E isso pode fazer com que eu não tenha o acesso a essas pessoas, de me comunicar, elas não respeitem, elas não ouçam.
e, consequentemente, isso limita o meu campo missionário. Então, isso é algo a se pensar. Você quer ter as nações, a terra, como um campo inteiro, um inteiro campo missionário para pregar o Evangelho? Embora a gente saiba que o fato de eu ter tatuagem ou não muda o nosso caráter, o contexto cultural daquelas pessoas é diferente e isso nós também precisamos respeitar. Agora, é uma escolha sua se você vai ter tatuagem ou não vai ter. Agora, você precisa saber que isso pode sim e vai limitar o seu campo missionário em alguns lugares. Agora, se você escolher evangelizar pessoas, influenciar pessoas, ser um influenciador de pessoas e que vivem no contexto onde são tatuados, cabeludos e tal, eu tenho cabelo comprido, isso pode me impedir de ir a alguns lugares, sabe? É a mesma relação. Agora, se você escolhe isso, se você quer evangelizar aquele grupo de pessoas, aquele tipo de pessoas, não tem problema nenhum. Mas é uma reflexão a ser feita antes de se fazer a tatuagem, para que a gente tenha clareza de que isso vai sim limitar o nosso campo missionário na Terra. Lembra que eu falei antes que pode se tornar pecado o fato de ter tatuagem? Embora a Bíblia não se reporte a ela como um pecado, nós podemos sim fazer com que ela se torne pecados. Mas como? Qualquer coisa que a gente coloque no lugar de Deus na nossa vida, em primeiro lugar, qualquer apetite que nos controle, que a gente não consiga controlar, é pecado. Porque a gente não está colocando, não está honrando Deus em primeiro lugar, a gente não está conseguindo controlar as nossas próprias vontades e as nossas próprias vontades devem ser controladas por Deus, pelo Espírito Santo, pelo agir do Espírito Santo. Então, se tem alguma coisa que nos controla que não é o Espírito Santo, não é Deus, nós estamos com o alvo errado. E aí, se a nossa apetite por ter tatuagem é tão intensa que quando a gente começa a fazer, a gente esquece, a gente começa a adorá-la, a gente começa a amá-la de todo o nosso coração e admirar as nossas ou as tatuagens dos outros, eu diria que nós devemos nos abster. Nós devemos nos abster de qualquer apetite que nos controle quando nós a colocamos em prática. Então, se a tatuagem é uma vontade tão intensa que você tem, que dane-se se é pecado ou não é, passa acima de Deus, então eu diria para você não fazer. Porque Deus, Jesus Cristo, ele tem que vir em primeiro lugar na nossa vida. Um exemplo prático disso na minha vida é o seguinte: eu gosto muito de tatuagem, gosto muito, muito mesmo. Eu não fiz até hoje porque eu tenho um pouquinho de medo de passar dor e também não tenho muito dinheiro, então não sobra dinheiro, não sobra tempo ainda, eu não fiz ainda, mas eu pretendo fazer, particularmente, sinceramente, pretendo fazer, quero fazer tatuagens, algumas, não uma só. Porém, isso não me controla. Vivi muito bem até hoje sem e tenho certeza que eu continuaria vivendo sem e talvez eu não faça, pretendo fazer, mas talvez eu não faça, mas sei que sem tatuagem eu vivo muito bem, vou pro céu igualzinho e isso não vai fazer diferença nenhuma na minha vida. Isso me dá certeza de que eu posso fazer, porque eu controlo esse apetite. Por mais que eu goste muito de tatuagem, eu sei que isso não move a minha vida, não muda o meu caráter e eu posso fazê-la por causa disso. Em relação às suas práticas gerais, repense a respeito delas. Se é algo que te controla, se abstenha. Deixe o Espírito Santo controlar sua vida. Também tem um ponto para se pensar a respeito da tatuagem e a respeito de outras coisas também, mas como esse vídeo é de tatuagem, a gente vai continuar falando a respeito da tatuagem. Se a tatuagem escandaliza alguém no seu contexto, na sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus avós, eu também diria para você, não faça. Porque lá em 1 Coríntios 8:13 diz assim: por isso, se a comida escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Ou seja, por amor à vida do próximo, por amor à vida dele, eu me abstenho de fazer algo se escandaliza essa pessoa. E aí já entra também uma outra questão que é de honrar pai e mãe. Entra na mesma ideia de escandalizar outra pessoa, porque se seu pai, se sua mãe, eles não querem que você tenha tatuagem, ou mesmo eles não falando para você não fazer tatuagem, mas se você sabe que eles não gostam e eles ficam neutros na situação, eu também não faria. Até porque o 5º mandamento ele diz: honra teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor Deus te dá. 5º mandamento, honrar pai e mãe. E se a tatuagem escandaliza seu pai e sua mãe, e mesmo, eu repito, mesmo que eles digam para você, pode fazer, e você sabe que no fundo do coração deles, eles não querem que você faça, eles não gostam de tatuagem, então eu diria para você, não faça. Ame o seu próximo, honre teu pai e a tua mãe, ame o seu próximo como a ti mesmo. Então se escandalize. Se alguém fazer uma coisa que você não gosta, você também vai ficar chateado e tal. E o Evangelho, ele nos orienta a não escandalizar as outras pessoas. Isso é amor ao próximo. Então, se escandaliza o teu próximo, principalmente teu pai e tua mãe, eu diria para você repensar e não fazer.
Porque você está quebrando uma das coisas que o Evangelho nos diz a fazer, você está fazendo ao contrário, e tudo aquilo que é contrário ao Evangelho está errando o alvo, está errando aquilo que Deus manda, que Deus diz pra gente fazer. Então é pecado errar o alvo. Então, gente, genericamente eu diria, tatuagem não é pecado, porém repense nesses pontos que eu falei e mais alguns outros se você tiver em mente. E se tiver mais algum ponto que quiser mandar pra gente, a gente faz um segundo vídeo sobre tatuagem, a gente repensa. Se você tiver alguma coisa contrariando tudo isso que eu falei, você pode mandar pra mim, vou repensar, não tem problema nenhum em repensar as minhas ideias, tá bom? Desde que ela seja de acordo com o Evangelho e não achismo de pessoas. Vocês viram que eu usei textos bíblicos aqui para dar argumentos para vocês, não dizendo que tatuagem é pecado, porque não é pecado, mas mostrando que ela pode se tornar pecado desde que seja uma apetite não controlada, ou que seja uma desonra às outras pessoas ou ao pai, ao seu pai e à sua mãe. Então, se você consegue controlar esse apetite, faça a tatuagem, desenhe no seu corpo, honrando e glorificando o Senhor Jesus. Até o próximo vídeo. Beijo no teu coração, que Deus te abençoe em nome de Jesus.